ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou Heloísa Zimmermann, psiquiatra, psicanalista, membro associado da Brasileira. O anfitrião comigo hoje é o Júlio Sperbi, psicanalista, membro associado da Brasileira também. E a nossa convidada é a Paula Esteves Daut Sarmento Leite, psicanalista, membro titular da nossa sociedade. E o nosso tema de hoje eu acho muito legal, que é a criatividade, né? Eu gosto de dar uma visão de dicionário primeiro, né? Então, a criatividade é a capacidade de criar, inventar, imaginar ou inovar, evidenciando inteligência, originalidade e talento. Para a gente da psicanálise, eu achei legal a parte do aspecto linguístico, em que a criatividade também é uma habilidade de produzir e compreender enunciados, mesmo aqueles que nunca foram ditos ou ouvidos antes, destacando a importância do ineditismo, né? Então, Paula, o que tu nos fala sobre a criatividade? Por que ela é importante para todo mundo e para a gente que tem esse olhar mais psicanalítico também? Primeiro, quero dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, Heloísa e Júlio, que são parceiros da estrada psicanalítica, longa, né? Longa estrada, e que, aliás, a gente não faz sozinho, né? É preciso sempre ter vínculos e relações, especialmente para falar de um tema que me parece tão fundamental para o ser humano e, nesse sentido, precioso para a psicanálise também, que é a criatividade. Mas eu vou começar relembrando o trecho de uma das obras mais emblemáticas, talvez a mais citada, imagino que uma das mais citadas da história da infância. Vocês se arriscam a dizer que obra é essa? Não! Essa semana ainda, casualmente, soube que foi a mais vendida na Feira do Livro aqui de Porto Alegre, que é O Pequeno Príncipe. Mas o trecho que eu vou trazer não é daqueles que costumam estar entre as frases mais famosas e mais citadas dessa obra. Ao mesmo tempo, me parece muito importante, que é o início do livro, quando o Exupéry conta o encontro do aviador com o Pequeno Príncipe. É quando eles começam, na verdade, a relação deles. Então, o aviador tinha caído no deserto do Saara, e quando ele acorda, ele encontra aquela pequena criatura. E a primeira interação, o primeiro diálogo deles é o seguinte: o Pequeno Príncipe pede para o aviador desenhar um carneiro. Prontamente, o aviador desenha um carneiro bem bonitinho, bem desenhado, e o Pequeno Príncipe olha e diz: não, esse carneiro está com cara de doente, faz outro. Aí o aviador faz outro carneiro, bem bonitinho, e aí o Pequeno Príncipe diz: não, esse aqui está com cara de doente, ou de velho, agora eu não me lembro. E aí o pequeno Príncipe diz: não tá bom. Aí o aviador desenha o terceiro carneiro, e aí ele diz: não, esse carneiro tá com cara de bode, não tá bom. E aí o aviador, então, por último, desenha uma caixa com 3 furos e diz: aqui dentro tá o carneiro. E aí o Pequeno Príncipe se satisfaz. É muito bonita a frase do Exupéry, porque ele diz assim: a face do Pequeno Príncipe se ilumina. O que a gente pode entender disso? Que não fazia sentido para o Pequeno Príncipe seguir aquela interação enquanto ele não pudesse se sentir minimamente o criador, junto com o aviador daquele carneiro. Então, na medida em que o carneiro estava dentro da caixa, existia ali um espaço para que ele pudesse inventar, imaginar, criar o sentido e o significado do carneiro. E esse é um ponto muito importante. Não há nada que faça sentido para o ser humano, que possa ter importância, que não comece. Claro que a gente sabe que esse processo de significação é longo e ele é em etapas, mas precisa começar pela sensação de que nós somos os criadores do mundo. Essa é uma concepção do Winnicott, que é um psicanalista, um teórico da psicanálise, que foi muito estudioso das relações humanas e especialmente da criatividade. Então, esse ponto talvez seja o mais importante, né? Como nós precisamos começar a significação de todas as coisas do mundo externo e interno a partir da sensação de que nós somos os criadores, né? Esse seria, vamos dizer assim, o aspecto, a raiz, né? O aspecto mais inicial da criatividade.
É como se a gente pudesse, uma metáfora, né? Todos nós nasceríamos com uma certa reserva, uma espécie de mata nativa, uma Amazônia, em termos de criatividade. Para alguns, essa floresta vai ficar mais preservada, porque não sofreu invasões, explorações. Em outros, ela pode ser muito explorada e vai ficar uma reserva pequena, né? E é isso que é importante a gente entender. Como que é esse processo, né? Em termos do desenvolvimento, porque é ali que a gente vai construir as raízes e a base, vamos dizer assim, mais fundamental da capacidade de ser criativo, né? Ou dessa fonte, vamos dizer assim, que é a criatividade. Quais seriam, então, né? Esses dois, vamos dizer assim, pontos principais do desenvolvimento que vão nos ajudar, de certa maneira, a conservar a criatividade como fonte. O Manuel de Barros tem uma poesia que ele fala sobre o saber de fonte, né? Que seria exatamente esse lugar que jorra, né? Possibilidades em potencial. Então, no desenvolvimento, nós vamos transformar esse potencial em capacidade. E esse é um processo que vai ser o tempo todo mediado pelo ambiente, pela relação com o outro ser humano. Então, esse é um outro ponto. Não existe criatividade para o ser humano que se transforme em capacidade que não vai ser mediada desde o princípio pela relação com o outro ser humano semelhante, né? Então, quando a gente diz ambiente, e vou falar bastante disso, né? Estamos falando de um conjunto de pessoas. Se fala mais diretamente a mãe, mas pode ser duas mães, dois pais, uma mãe, um pai, uma família inteira. Então, vou trazer a palavra ambiente, de certa forma, para poder condensar esse espaço de um outro, que vai desde o princípio acompanhar e que tem funções muito importantes para poder manter, vamos dizer assim, a nossa mata, a nossa floresta amazônica, em termos de criatividade preservada, né? Talvez as escolas também entrem nessa parte, né? Sempre que os pais perguntam que tipo de escola a gente indica para a criança, claro, tem várias coisas em questão, mas as montessorianas que dão mais liberdade são radicalmente diferentes das conteudistas em termos de criatividade, né? Uhum. E exatamente, porque nisso tem a forma como nós somos apresentados para qualquer perspectiva do mundo externo. A educação não deixa de ser isso. É uma forma de apresentação de todo um universo. E é como eu tinha falado antes, né? Se nós somos apenas apresentados para algo que a gente tem que simplesmente assimilar, isso pode criar um registro de extremo submetimento. Eu tenho que engolir, é como a gente diz, engolir, né? Colocar algum conhecimento goela abaixo, que é muito diferente de quando eu me sinto coparticipando daquele significado, né? Então, por isso que os movimentos mais livres, que se conserva a espontaneidade, a curiosidade, eu desejo conhecer isso e isso me é apresentado ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o encontro, né, o match que dá, protege a nossa capacidade de criatividade, a nossa floresta está sendo protegida. Então, isso é muito importante. Por que nós, na psicanálise, costumamos falar muito que as fórmulas prontas não funcionam? Não é porque a gente implica com elas, né? É porque tudo aquilo que vem de fora, sem que nos dê espaço para que a gente se sinta criando junto, é apenas um conhecimento colado, né? É uma espécie de argamassa que nos colocam e tá bem, a gente de alguma forma vai carregar aquilo, mas é muito diferente de quando eu vou receber o conhecimento ou qualquer notícia do mundo externo no momento em que eu tenho desejo e que eu também me sinto capaz, vamos dizer assim, de construir aquele significado, né? Quando tu fala em desejo, tem a ver com curiosidade? Tem a ver com curiosidade, tem a ver com a nossa pulsionalidade, com a maneira, com o nosso apetite de mundo, né? Então, exatamente, vamos dizer assim, proteger o nosso apetite de mundo tem a ver com essa forma como nós fomos apresentados para o universo, né? Então, no desenvolvimento,
vamos dizer assim, muito precoce, é função do ambiente, e aí tu trouxesse as escolas, então são os pais, né, os cuidadores, é a família de uma forma maior, são as escolas e é a sociedade de uma forma mais ampla. O ambiente vai precisar apresentar a realidade em pequenas doses. É assim que a gente diz. Por que em pequenas doses? Porque precisa acompanhar a capacidade crescente do indivíduo de ir fazendo todo esse reconhecimento, tanto afetivo quanto intelectual. Então, a partir do momento em que os pais vão apresentando o bebê, o mundo, em pequenas doses, a sensação, vamos dizer assim, é mais ou menos essa. Se eu estou com fome e o seio, ou a mamadeira, o alimento, vamos dizer assim, se apresenta naquele mesmo momento em que eu estou sentindo fome, me conserva a sensação de que fui eu que criei aquele alimento. Claro, na sequência, é importante gradativamente que eu vá reconhecendo que o alimento já existia muito antes de mim. Mas até eu chegar lá, é um longo processo que precisa ser gradativo, exatamente para que não abafe, não mate a minha sensação de que eu também posso ser o criador do mundo. É muito interessante porque quando a gente conversa com pessoas que trabalham como artistas, e esse é um ponto importante, porque na psicanálise a criatividade não tem a ver com o produto criativo propriamente dito. Ninguém precisa ser artista para ser criativo. Essa é uma diferença importante, porque o que a gente está falando é que a criatividade é uma espécie de forma de existir, de reforçar a sensação de que eu existo nesse mundo. Exatamente, Claro, porque é sobre o eu sou o processo, criador. né? Exatamente, Júlia, é muito mais sobre o processo do que propriamente dito o produto. Mas é interessante quando a gente conversa com os artistas, porque eles conseguem, às vezes, compartilhar mais sobre os processos criativos, como é o processo criativo para cada um deles, né? E então a gente acaba conhecendo um pouco exatamente disso, dessa sensação de viver as coisas como se fosse a primeira vez. Que era o que a gente estava conversando antes, né? Conservar essa capacidade de enxergar o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Então, é muito comum das atrizes e os atores dizerem, quando eu vou apresentar um espetáculo, é sempre como se fosse a primeira vez, né? Cada vez que a cortina abre, é como se fosse a primeira vez. Nós, cada vez que recebemos um paciente numa sessão, é sempre uma primeira vez. Então, essa capacidade de se surpreender, ela tem a ver com essa reserva, né? Com essa floresta que a gente, de alguma forma, mantém preservado, caso possamos ter sido apresentados para a realidade dessa forma gradativa, né? Então, o gradativo tem a ver com isso. A minha necessidade, ela vai, né, aquilo que eu trago como desejo ou necessidade, vai estar justamente acontecendo no momento em que o ambiente me sustenta na realização daquela necessidade. Como eu disse, o exemplo mais simples é a fome, para a gente entender, né? Eu fiquei pensando na criança quando começa a engatinhar o bebê, que tem, eu gosto da frase, é um caso de amor com o mundo, né? Porque vai explorar, são as mesmas, a casa é a mesma de sempre, mas vista de um ângulo diferente. Agora eu posso chegar lá e pegar. E eu achei bacana o teu exemplo da gente no consultório, porque até pode ser a mesma pessoa que a gente veja sistematicamente ao longo das semanas, meses, anos. Mas a pessoa vai mudando, a gente vai mudando junto, e a cada sessão, quem se apresenta ali é a mesma pessoa, mas ela vem diferente. E a gente poder ter essa... Eu estou chamando de curiosidade, a parte de aceitar o novo, explorar, se encantar é importante, né? E isso, por que no geral, quando se representa em desenho a ideia de eu tive uma ideia, ou eu tive essa sensação de algo criativo, é sempre com uma luzinha. Por isso que eu acho que a frase do Exupéry é interessante, a face se ilumina. Porque é isso, cada vez que a gente tem essa capacidade, a sensação que a gente tem não é apenas que se está tocando a vida, é que de verdade a gente existe. Então essa é uma condição muito importante, né? Claro, e até nesse caso, né, dos analisantes, eles... para que eles possam também exercer a criatividade deles, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Acho que pegando o teu exemplo do Pequeno Príncipe, o aviador também poder permitir que ele crie. Né? Acho que isso é muito importante hoje em dia, que pensando com toda essa criatividade da inteligência artificial, né? Tudo isso que vem meio pronto,
né, de como a criatividade também, talvez como tu diz assim, né, existe um movimento, não sei, cultural de destruindo talvez as florestas, né, da criatividade. Porque é importante isso, Júlio, assim, tudo aquilo que é excessivamente saturado de realidade não nos dá espaço para criar. Então, isso é muito importante, né? O que a gente poderia hoje reconhecer na cultura? É uma cultura que, pela exigência, pela performance, às vezes entrega tudo pronto. E esse é o problema, porque se está tudo muito saturado de realidade, é que nem a figura do carneiro era bem bonitinha, perfeito. Esse é o problema, porque ali no perfeito não existe espaço para que eu sinta que eu também faço parte daquele processo, né? E que eu estou colocando, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu sou na construção, vamos dizer, daquele sentido. Isso gera o quê? Vamos tocando, né? Como eu disse, é uma argamassa que colocam em cima de mim. O excesso disso vai fazendo com que a gente mais sobreviva do que viva, né? Mais sinta que se está tocando a vida automaticamente do que realmente carregando, vamos dizer, esse potencial generativo, esse potencial de gerar sentidos. A área de, vamos dizer assim, a capacidade de gerar experiências pessoais para o ser humano, ela é fundamental. Tudo aquilo que a gente vai adquirir em termos de subjetividade, de simbolização, que são elementos, vamos dizer assim, que se integram para que a capacidade de criar siga viva, tudo que a gente vai subjetivar vai começar pela sensação de apropriação. Né? Não tem nada que vai fazer sentido, por isso que a gente diz, para fazer sentido subjetivo, simbólico, a gente precisa se apropriar. Então, qual é a fonte desse potencial de se apropriar? A criatividade, né? Que tem a ver com a curiosidade, com a inventividade, com poder fazer esse movimento de apetite de mundo. Então, para o sujeito, ao longo de toda a vida, vamos dizer assim, nas situações emocionais, de conflitos, nas situações traumáticas, tudo aquilo que tem a ver com o nosso campo afetivo, a gente precisa sempre fazer um movimento subjetivante. E a subjetivação, ela tem a ver com se apropriar. Então, como é que a gente vai se apropriar de algo se a gente não sente que aquilo é minimamente nosso? Né? Dá uma explicada, por favor, para quem não é da área psi, o que é essa parte de se subjetivar? A subjetividade é a construção de significados pessoais. Então, vamos dizer assim, um carneiro pode ser, para cada um de nós, ter um sentido completamente diferente, a partir das nossas experiências muito precoces, a partir das nossas experiências culturais, das relações que nós tivemos. Então, para cada um de nós, o sentido de uma mesma experiência vai ser diferente. E a subjetividade, junto, vamos dizer assim, com o processo simbólico, é o nosso recheio. Acho que essa é a maneira mais fácil de dizer. É o nosso recheio, é tudo aquilo que nós temos para o enfrentamento do mundo, para poder tolerar quem nós somos, os nossos sentimentos, as nossas capacidades, as nossas falhas. Tudo isso vai ser mediado, vamos dizer assim, pelo nosso campo subjetivo. Então, a subjetividade é isso, é a criação de significados pessoais. E essa área, ela vai ser totalmente alimentada pela criatividade, ou por esse potencial criativo. Que vai ser, então, como eu estava dizendo, primeiro preservado pela forma como nós somos apresentados para o mundo. Outro dia, uma pessoa estava me contando, nessa questão das escolas, Elô, ela é professora e ela estava explicando sobre a formação do litoral, como que se forma o litoral geograficamente falando. E então explicando sobre a erosão, com palavras obviamente técnicas, e aí ela disse, um determinado aluno pediu para falar e disse, sim, prof, eu entendi. Então quer dizer que o litoral é farelo de montanha. Olhem isso. Isso é pura subjetividade em ação. E se apropriar daquele conceito, falar nas próprias palavras. A apropriação, exatamente. Então, olha a beleza desse exemplo tão simples, mas onde a gente vê, ele está aprendendo sobre o conceito de erosão e constituição das dunas, do litoral, mas, ao mesmo tempo, o sentido que ele deu é absolutamente próprio. E talvez por isso a gente fique comovida quando vê as crianças evoluindo, os pacientes evoluindo, se apropriando de conceitos que parecem às vezes externos, mas se tornam internos. E só assim a gente se sente existindo de verdade. Então o Winnicott fala que a criatividade seria
a mola, vamos dizer assim, de transformação que nos leva a ter a sensação de eu existo. Que a vida é real, a vida é própria, né? E esse é um sentimento, vamos dizer assim, para o ser humano essencial. Um outro ponto, então, do desenvolvimento, além da forma como nós somos apresentados para a realidade, seria, vamos dizer assim, a constituição do espaço potencial, que também é um conceito do Winnicott e que é amplo e muito importante da gente entender, porque o espaço potencial é a geografia da nossa floresta amazônica em termos de criatividade. Como é que é isso? Então, depois desse primeiro tempo, em que o bebê vai ser gradativamente apresentado para a realidade, quando ele começa a ter que reconhecer que as coisas existem para além dele, nós também vamos ganhando uma outra oportunidade, que é a abertura, vamos dizer assim, de um espaço entre a realidade interna e a realidade externa. Então, entre tudo aquilo que eu vou reconhecer subjetivamente, que eu vou dar, vamos dizer assim, a minha compreensão, e aquilo que de fato existe na realidade externa, existe um espaço intermediário, que a gente chama a área intermediária ou espaço potencial. Por que esse espaço é importante? Porque todo o fenômeno da simbolização vai acontecer neste espaço. Muito inicialmente, através do que a gente chama o objeto transicional, que é aquele objeto, o paninho, o bichinho, às vezes até, né, o bico também pode ser, mas é aquele primeiro objeto que o bebê usa, que não é exatamente nem representante da mãe, mas ao mesmo tempo é um pouquinho representante da mãe ou dos pais, do ambiente, e que conserva exatamente essa cena da caixa do aviador. Então, é um objeto que existe, que eu toco, que eu pego, mas que ao mesmo tempo eu sinto que eu invento ele. Eu posso criar vários sentidos de imaginação com esse objeto. Então, esse objeto seria o primeiro representante dessa área que a gente chama área potencial. É uma criação conjunta, é assim que a gente diz, do bebê, do indivíduo que está ali começando a sua constituição psíquica e do ambiente. É co-criado. Aí a gente já tem um primeiro um degrau dessa escada que vai nos acompanhar ao longo de toda a vida. Depois desse tempo, qual é a segunda experiência, e talvez a mais fundamental de todas, que acontece nessa área intermediária entre a realidade interna e a realidade externa? Que, aliás, é um conflito, vamos dizer assim, ao longo de toda a vida. O ser humano está sempre às voltas com aquilo que eu sinto, com aquilo que o outro sente, com o que vem de dentro, com o que vem de fora. Então, por isso que essa área ela é muito importante, porque todo o fenômeno da criatividade vai acontecer exatamente nesse espaço entre o dentro e o fora. Que fenômeno é esse, então? Que é o segundo tempo, vamos dizer, desse processo. O brincar. Então, a capacidade de brincar, de novo, muito mais do que o brinquedo, é a capacidade de brincar, todo lúdico, toda a capacidade de inventividade vai se dar exatamente nesse espaço. Então, o brincar da infância, ele é a base, vamos dizer assim, o assoalho para todos os processos criativos que vão acontecer ao longo da vida. Então, no brincar, a gente se experimenta, a gente cria, a gente inventa, a gente se assusta, que também esse é um ponto. Se nós estamos falando de alguma coisa que vem de dentro, assim como um apetite, às vezes a experiência com a criatividade ela pode ser um pouco assustadora. Então, a Clarice Lispector tem uma pequena crônica que se chama Anunciação, e ela conta sobre um quadro de um pintor italiano, que agora eu não lembro o nome, mas é lindo, porque é a Virgem Maria grávida, e chega o anjo dizendo, então, anunciando que ela ia ser a criadora, vamos dizer, daquele, né, potencial todo que estava se gerando no ventre dela. E aí o quadro, na verdade, ela tá com a mão no pescoço, assim, fazendo um gesto como se tivesse... Que susto! Que impacto,
que angústia, inclusive, imaginar tudo isso que vem de dentro de mim. Então, no brincar, muitas vezes a gente vê, a Elo até trouxe, né, a criança explorando o ambiente, às vezes a gente vê a criança num certo assombro, talvez essa seja a palavra, porque aquilo que vem de dentro vem livre. Então, também é importante a gente entender que tudo aquilo que vai nos surpreender, muitas vezes também exige que a gente tolere um certo grau de assombro, né? Um certo grau, vamos dizer assim, de susto. Mas isso tudo está contido nessa experiência, né? Sim. Eu estava, quando tu estava falando do objeto transicional, o paninho, eu estava pensando nessa parte em que representa a mãe, o cuidador, enfim, mas ao mesmo tempo não é. E em relação àquele objeto, a gente tem algum controle. Exatamente. E daí vem, às vezes, a brabeza, né? Porque a mãe não tá, ou quando a mãe tá e frustra. E daí, às vezes, a gente vê o bebê fazendo horrores com paninho, jogando, e depois vai lá e pega de volta, e não quer que lave, mas tem que lavar. E toda essa função, acho que tem essa parte que com a criatividade que vem livre, vem a violência de vez em quando também. E daí, sim, às vezes a gente se assusta com essas coisas que nos habitam. Pois é, né, Paula? Também fiquei pensando que é legal que tu tá falando de criatividade, vai aparecendo a linguagem, né, o brincar, tudo isso me fez pensar num texto do Freud, né, que é o Escritor e a Fantasia, de 1908, onde ele já fala ali também, né, do brincar, do fantasiar, o devaneio, né, acho que depende da tradução, mas é legal de ver como a psicanálise sempre foi se apropriando, como tu diz, né, desses temas, né? Bom, Freud escreveu sobre diversos autores, né? Inclusive nesse texto, mas em tantos outros. E conforme tu falava, também pensei em outro texto que é Notas sobre o Bloco Mágico, que eu acho que é de 25, né? Que vai mostrando toda uma... Tem 100 anos. que vai mostrando toda uma criatividade dele, né? Como autor de poder brincar também, né? Com a realidade, com os brinquedos da época, né? E acho que é muita fertilidade, né, desses grandes autores, mas também naquilo que a gente falava, poder pensar como a obra, né, do Freud, né, a original ali, vamos dizer, a primeira, possibilita isso, possibilita que a gente crie em cima, que a gente siga pensando, né. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Não, exatamente. O próprio processo criativo do Freud é muito interessante, porque é isso, em muitos momentos, ele dizia que era sofrido quando tudo aquilo que ele pensava saía de dentro dele, e até ele conseguir escrever e colocar aquilo num texto e saber, vamos dizer assim, todos os destinos que aquele texto poderia ter, e muitos que ele nem imaginou, que ele nem conseguiu. Então, isso é muito importante, né? Esse é o sentido, vamos dizer assim, de algo onde a gente possa fazer com que a criatividade circule e que não seja excessivamente saturado, né? Que não seja tão pronto, né? A ponto de que a minha sensação é que, já estou recebendo tudo isso pronto, ok. Mas não me dá esse sentido importante, vamos dizer assim, de eu sou parte dessa experiência. Onde esse aspecto, né, o Júlio falou do Freud, de alguma maneira eu associei, porque eu acho que ele foi fundamental, vamos dizer assim, para nos fazer refletir sobre tantas questões e também, vamos dizer assim, sobre os preconceitos, sobre o fanatismo. Se a gente não tem a sensação de criar um mundo, por que mesmo eu seria responsável pelo cuidado com a natureza, pelo cuidado com o outro? Se simplesmente eu vou recebendo coisas que eu vou repetir e que eu me sinto submetido, porque eu tenho que repetir e tenho que entender que eu vou ter que passar a simplesmente dizer aquele discurso como algo meu, sem de verdade sentir. Então, todas as experiências adesivas, tudo aquilo que simplesmente me entregam e eu vou sair repetindo, às vezes exageradamente, tem a ver com a falta de oportunidade de criar. Então, os discursos, vamos dizer assim, fanáticos, o excesso de ideias que a gente simplesmente vai repetindo, pode ter, entre outras coisas, claro, como origem essa experiência de não ter sido o criador do mundo. Então, simplesmente eu vou colar. A sensação que eu tenho, né, é de, vamos dizer assim,
automaticamente reprisar e repetir ideias que até podem me confortar, mas que não me dão a sensação de que eu existo e que a vida é suficientemente minha. Né? Claro, Realmente até própria. isso que tu fala de ideia, né? Eu fiquei pensando que até na linguagem, né? Essas ideias não são aquelas ideias que geram a luzinha, né? Para quem está recebendo. Exatamente. A própria linguagem, estava lendo a Michelle Petit, que é uma antropóloga, se não me engano, francesa, que escreve muito sobre as questões da literatura e da linguagem. E ela estava dizendo que, hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma certa pressa em fazer com que a criança fale certo. E ela diz... É muito importante aquelas palavras inventadas, entre aspas, erradas, do início do processo de linguagem. O Júlio tinha falado sobre a questão da linguagem. Porque a criança vai começar a falar com expressões muito próximas do corpo. O corpo, aliás, é uma fonte de criatividade. Se a gente pode, fazendo esse processo de apropriação, ele não vai ficar gerando medo e pavor todo o tempo. Ele também vai ser uma fonte de vida. É esse saber de fonte. Mas para isso a gente precisa tolerar uma certa temporalidade. A verdade é que a urgência também mata a nossa floresta. Ela também, vamos dizer assim, é uma lança na nossa própria criatividade. Porque criar é um processo que exige tempo. Então, se a gente tem paciência para a criança, eventualmente, falar errado ou falar expressões que vão fazer sentido, porque ela está se sentindo a criadora daquelas expressões e, claro, gradativamente ela vai aprendendo a falar o idioma ou a linguagem corretamente, mas isso é depois. A maior parte dos escritores diz que a fonte da sua inspiração são essas palavras inventadas do início da vida. Como eu vou inventar um texto? Como eu vou inventar uma narrativa se eu não tenho essa capacidade de criação? Então, esse é um ponto bem importante. E tudo isso, vamos dizer assim, vai estar no desenvolvimento sustentado pelo brincar, que é uma experiência muito importante. Ela é constitutiva do sujeito, constitutiva do psiquismo. O brincar, ele está desde o início da vida até o fim. De várias formas, no humor. Depois o Winnicott então vai falar que um terceiro momento, quando nós já somos adultos, que fica de herança do brincar, é a experiência cultural, a arte. A estética, ela nos ajuda muito na experiência da criatividade, exatamente porque ela é uma espécie de herança do brincar. Na arte, o Freud escreveu isso no texto dos escritores criativos na arte, a gente pode relaxar um pouquinho essa fronteira entre o dentro e o fora. De novo, quando a gente está lá acompanhando a história de um herói que morre, mas é ele que morre, não sou eu, é ele que vai viver todos aqueles desdobramentos, vamos dizer assim, todas as histórias daquela narrativa, a gente vai vivendo junto, ao mesmo tempo com uma certa segurança de que não sou eu, é ele. Então, esse afrouxamento da fronteira entre eu e o outro, entre o dentro e o fora, é absolutamente criativo. Por isso, a arte também nos alimenta tanto. Quando a gente vai assistir um teatro, um espetáculo de dança, um filme, de alguma forma, a gente se sente também criando aquele universo todo. Né? A experiência estética, ela é exatamente uma oportunidade de sentirmos de novo que nós somos os criadores do universo. E nesse sentido, quando a gente assiste uma obra, quando a gente lê, quando a gente vê uma criança se divertindo, brincando, a gente também é o criador do sentido para a gente mesmo daquilo que a gente observa. Exato. Isso também é criatividade para si, né? Isso é legitimamente a criatividade, que é isso, é essa fonte de capacidade de gerar significados próprios ao longo de toda a vida, Então, nós sabemos, por exemplo, que em situações traumáticas, difíceis, e hoje em dia tem se estudado muito sobre a questão do traumático, mas a maior parte dos autores, o que diz? Quando nós conseguimos recuperar a capacidade daquele indivíduo de ser sujeito da sua própria história, mesmo tendo que assimilar a experiência traumática, mas se ele pode ser sujeito daquilo que aconteceu, reescrever aquela narrativa, vamos dizer assim, os derivados são diferentes, de menos sofrimento, de mais abertura de novo para o crescimento, para a expansão pessoal. Então, essa fonte, ela precisa estar sempre muito
disponível para que a gente possa seguir gerando significados ao longo de toda a vida, mesmo em situações muito difíceis. Pois é, eu pensei nisso, porque vir para vou puxar para a gente, né? Vir para análise requer muita coragem no sentido de revisitar coisas difíceis, ou lidar com um luto que aconteceu, às vezes recentemente, às vezes até antigamente. E essa coragem de lidar com coisas difíceis antigas também faz parte de se apropriar da dor para poder também diminuir ela, né? Dar uma nova forma. Então, sim, na experiência analítica, quando a gente consegue reconstruir um significado, quando a gente consegue uma experiência traumática, nós sabemos que às vezes fica instalada ali no nosso psiquismo de uma forma que a gente não acessa. Traz sofrimento, mas a gente não consegue dizer muito bem por quê. Então, quando a gente começa esse processo de apropriação, nós vamos dando um desenho próprio. Cada um de nós vai fazendo seu próprio carneiro, com as suas dores, com os seus amores perdidos, com tudo aquilo que a vida nos traz. Então, esse é um processo. Quando a gente consegue sonhar, quando a gente consegue escrever de novo partes da nossa história que são difíceis ou que a gente não tinha acesso tão facilmente, porque são segredos, porque são coisas que nós vivemos numa época em que a gente ainda não tinha palavras para poder contar. Então, primeiro a gente sente, e tudo isso no processo analítico, com o tempo, por isso a temporalidade também é importante, não tem como fazer com pressa esse processo de apropriação. Nós vamos conseguindo, tem uma palavra que eu gosto muito, que é o sujeito criador. Então, quando nós podemos vir do desenvolvimento, tendo a nossa floresta preservada, nós somos um sujeito criador. E o sujeito criador é esse que vai estar mediando a nossa capacidade de apropriação. Então, é o sujeito capaz de sonhar, é o sujeito capaz de inventar uma palavra nova para um sentimento antigo, de entender alguma coisa da sua vida que não tinha entendido, não tinha conseguido integrar até então. Tudo isso vai estar, como o Júlio trouxe no início, operado pela criatividade. Todas essas funções vão ser operadas pela criatividade, por esse potencial de criatividade. Quando tu falou agora, eu lembrei dos folclores de grupos específicos, assim, que às vezes tem uma palavra que significa toda uma situação, e como é importante ter esse vínculo e essas âncoras, talvez, não sei se âncora seria uma palavra boa, mas que une as pessoas em torno dessa mesma experiência e que às vezes é uma coisa divertida, né? Como a experiência compartilhada também traz uma sensação de compreensão, de união. Sim, esse é um ponto fundamental, Elo, porque um outro desdobramento de tudo isso que nós estamos falando é a sensação de pertencer, né? O senso de pertencer a uma família, a um grupo, a uma sociedade é fundamental para que a gente sinta a vida como própria. Por que eu estou insistindo tanto nessa questão da vida como própria? Um dos sintomas da atualidade, e a gente escuta isso muito nos consultórios, é essa sensação, eu tenho tudo, mas eu não tá bem. É uma certa sensação de futilidade, de artificialidade, ou de, né, do ponto de vista material, as coisas até podem estar realizadas, mas parece que a vida não tem graça, não tem colorido. É material, né? Exatamente. Então, aí o ponto é exatamente a impossibilidade de sentir a vida como própria, como uma experiência suficientemente sua vida real. Então, vamos dizer assim, a gente entender todos esses fenômenos, do qual muito importante é o senso de pertencer. Cada vez que a gente se sente pertencendo a um ambiente, a um grupo, também aumenta o nosso sentimento de existir. Então é muito legal isso, porque tem um outro aspecto da criatividade, que é a intimidade. Quando a gente, numa dupla analítica, por exemplo, fala uma palavra que só aqueles dois vão entender, ou quando num grupo de pessoas, num determinado idioma, que tem palavras que são tão representantes daquele grupo, o que a gente sente? Eu pertenço. Eu existo nesse grupo também.
né? Então, isso é muito... E também vai nos alimentando. Esse é um ponto que também me parece muito atual. Quando a gente pode começar a vida pela criatividade e tem ela, vamos dizer assim, protegida pelo espaço potencial, pela liberdade de brincar, pode usufruir, vamos dizer assim, da experiência cultural, também nós, e só assim talvez, possamos entender a democracia como um horizonte. A democracia ela é uma palavra muito profunda e muito difícil de ser alcançada em termos da natureza humana. Mas talvez, olhando ela no horizonte, seja possível tê-la no horizonte a partir dessa possibilidade de tolerar as diferenças, só que para isso a gente precisa se sentir pertencendo, a gente precisa sentir que a vida é real, que eu tenho responsabilidade por ti, porque se eu também te criei, não é só assim, eu tenho que necessariamente reconhecer que tu existe, tu também é um pouquinho criação minha, lá na origem, né? A gente está dizendo que esse senso de criar o universo, ele é lá da origem, mas ele precisa estar ali, como uma fontezinha. Então, a democracia, quando a gente pode entender que eu tenho várias partes, inclusive eu também tenho agressividade, eu também tenho preconceitos, eu também tenho egoísmo. Quando eu posso encontrar um espaço suficiente dentro de mim para carregar todas as minhas partes, eu entendo que eu tenho uma democracia interna, só assim talvez a gente possa sustentar um processo externo em relação a isso também. Então, a prevenção dessa área nativa em termos de criatividade, ela é fundamental para todos esses fenômenos, especialmente que nós temos acompanhado tanto na atualidade, situações tão difíceis, né? De preconceito, de fanatismo, de impossibilidade de democracia. Então, vejam como é um assunto fundamental. E achei muito legal do jeito que tu falou, achei bacana e achei comovente essa coisa que vem de dentro e vem de fora. E eu estava pensando, quando você falou de preconceitos e fanatismos, a parte da tolerância, que é uma palavra medonha, né? Versus aceitar e participar da vida do outro, da sociedade. Que sim, se eu me sinto pertencendo e com capacidades de interação, o respeito fica diferente. Exato. Né? A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Uhum. E tudo isso requer criatividade, né? Empatia para saber como o outro, imaginar como o outro se sente, está passando. Uhum. Muito forte. Pois é, eu penso assim, né? Que a criatividade nesse ponto, né, Paula, ele requer essa transitoriedade, né? No sentido de que a gente está sendo, e não a gente é, né? Acho que isso entra tanto no campo dos preconceitos que tu está trazendo, né? Toda a questão antidemocrática, mas também na questão artística, talvez, né? Quando tu falou da urgência, eu fiquei pensando nisso, né? Muita gente, às vezes, vem com uma ideia de, eu quero escrever um livro, né? Se vem isso assim, mas não quer escrever um livro, tu quer ter um livro pronto. Uhum. Né? E essa é a diferença, né? Então, nesse movimento transitório, né, de escrevendo, não do estar escrito, né? Eu acho que aí está talvez muito dessa nossa dificuldade contemporânea, cultural, né, de suportar isso. Até porque muito do que vocês estão falando me faz pensar de como a criatividade ela ajuda a lidar com o sofrimento humano. Uhum. Né? Basicamente, acho que é disso que a gente está falando, né? Uhum. Todos os mitos, né? Toda essa... É uma maneira de dar conta, né? Do impossível, né? Da finitude, da morte. Uhum. Temas que são tão difíceis para o ser humano e que nos exigem, vamos dizer assim, trabalho psíquico todo o tempo. Bom, primeiro a nossa própria pulsionalidade. Nós temos agressividade, nós temos desejos, a sexualidade todo o tempo em funcionamento. Então, para podermos, de alguma forma, encontrar um espaço e um lugar para dar conta de tudo isso, essa mola de transformação, ela precisa estar sempre viva. Quanto mais viva, mais nós vamos ter capacidade exatamente de ir desenhando, né? Criando esses desenhos próprios que vão ser o que vão nos dar contenção, o que vão nos dar capacidade de trabalho psíquico mesmo. Por isso, a gente precisa entender que o processo criativo
ele é muito mais importante do que o produto. E o processo, ele é árduo, ele é exigente, ele leva tempo, ele precisa ser mediado pelo cuidado de um outro, como a gente estava falando. Então, não tem como a gente imaginar isso rápido, com urgência, ou como eu estava dizendo antes, com fórmulas prontas, né? E a arte, o brincar e a arte, talvez sejam as experiências humanas que mais nós precisaríamos preservar, exatamente porque elas são fonte de conservação da nossa criatividade. Eu lembrei agora de 2 exemplos. Um que é um coreógrafo, Maurice Béjart, é um coreógrafo francês, e ele escreve que cada gesto, vamos dizer assim, gesto que ele inventa, é bem assim a frase dele, é em direção à minha própria infância. Eu danço para a minha infância. Então, vejam a importância de nós termos, de certa maneira, a nossa vinculação com a nossa própria infância relativamente preservada em pontes. Porque nos momentos mais difíceis, a inventividade que vai estar lá sustentada exatamente nesse período todo, vai nos ajudar a ter saídas, vamos dizer assim, diante de situações, né, mais difíceis, mais sofridas. E a outra coisa que eu lembrei é de um mímico também que surgiu no pós-guerra, né? E daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Marcel Marceau? Marcel Marceau. Que bom que a gente está junto aqui. Mas, enfim, então o Marcel Marceau, ele, através da mímica, porque ele entrou para a resistência na época do nazismo, ele entrou pro grupo da resistência, e ele foi chamado para fazer a travessia das crianças da França para a Suíça, para salvar tantas crianças, então já órfãos, porque os pais tinham sido mandados para os campos de concentração ou até já tinham morrido, muitos na frente das próprias crianças. E ele vai usando da mímica, apenas do gestual, não tinha palavras na maior parte das vezes, para ajudar aquelas crianças profundamente traumatizadas a suportar, então, a agrura, a dificuldade toda que era tolerar aquela travessia naquele horror, né? Absolutamente, não tem nem palavras para a gente descrever o tamanho do horror. Então, ele, né, a gente vai sabendo um pouco da história dele e ele vai dizendo, quando as crianças chegavam nos caminhões sozinhos, e ele abria a porta, e as crianças não tinham a menor ideia do que ia acontecer, muito assustados, a maioria não se mexia. E ele apenas fazia com o rosto um gesto, uma mímica, né, com as mãos e uma expressão facial de acolhimento. E a partir dali, gradativamente, as crianças iam criando confiança para entender que ele era alguém que cuidava e não alguém perigoso e profundamente ameaçador. Então, são tantos exemplos que a gente pode trazer da arte no sentido do processo de elaboração, do processo de construção da própria subjetividade, do simbólico. Isso tudo é muito importante, né? E de expressão também, né? No caso, o Marcel Marceau, ele falava horrores sem falar nada. E acho que a arte traz isso, né? São maneiras de expressar, seja na coreografia, seja na plástica, tudo. A experiência estética, ela é sensorial amplamente falando. Então, a linguagem, a gente sabe que não é só verbal, né, Ilô? A linguagem, ela faz por todo o nosso gestual, pela maneira como a gente vai se colocar no ambiente, pelo movimento. Então, a sensorialidade, ela precisa estar muito à nossa disposição também para que a gente possa criar. E a arte protege, alimenta muito isso. A expressão artística, ela é uma experiência estética. A criação, vamos dizer assim, ela é também um paradoxo, porque a criatividade vai ajudar na construção do sujeito, e o sujeito vai se alimentar da criatividade, e ele também vai ser aquele que vai gerenciar a capacidade criativa. Então, a gente tem um contínuo. Por isso que é muito importante entender esse processo todo. A partir do momento em que eu me construo como sujeito pela criatividade, eu também vou ser um sujeito criativo e vou ter a capacidade de gerenciar
de usufruir, vamos dizer, da criatividade ao longo de toda a vida. Nessa hora eu queria te perguntar partes práticas em que a gente vê como pessoas criativas conseguem viver de um jeito mais melhor, né? Seja por autoria, seja para enfrentar problemas. Como é que tu... não sei, tem exemplos práticos de como a criatividade nos ajuda no dia a dia? Eu acho que por exemplo, foi esse exemplo que eu dei do farelo de montanha, que é simples, né? Então, quando a gente vê, agora me ocorreu, vou dar um outro exemplo dessa criação de significados, para depois trazer isso um pouco mais para a experiência prática, né? Mas em algum momento, por exemplo, isso até aconteceu com a minha filha. Eu estava escrevendo uma fala, porque eu tinha sido convidada para ser paraninfa de uma determinada turma. E aí ela me perguntou, mãe, o que tu está fazendo? E daí eu disse, um discurso. Como tu vai explicar para uma criança de 4 anos, que ela tinha na época, o que é um discurso? Um discurso em homenagem a uma turma, um discurso. E aí, de alguma forma, eu falei para ela com várias palavras e explicações que... de alguma maneira ela absorveu, mas aí o que ela me disse? Eu entendi. Então, um discurso é quando a gente faz carinho em alguém com as palavras. Essa querida! Isso é um exemplo da criatividade gerando significado. Compreensão. Então, quando a gente vive, vamos dizer assim, num determinado texto, uma sensação de algo que nos encanta muito, por exemplo, né? Eu estou lendo um determinado livro do Gabriel Garcia Marques, que eu gosto. Tem determinadas partes da história, ou determinados livros que nos tocam muito mais. Por quê? Porque ali está exatamente acontecendo essa experiência entre alguma coisa que me é apresentado de fora, mas que eu reconheço dentro, que dá match. Aquele match gera uma experiência emocional que muitas vezes a gente não sabe nem descrever. É um prazer, às vezes é um pouco de angústia, como eu estava dizendo, porque é um conteúdo que mexe com a gente. Mas por quê? Porque ali houve um encontro, exatamente, de algo que eu estou, nesse caso, lendo, com alguma coisa dentro de mim que faz sentido com aquilo. É uma experiência semelhante, é um sentimento semelhante, é alguma coisa que eu gostaria de fazer e não pude. Quantas coisas na vida a gente não pode fazer e os nossos heróis podem. Então, quando a gente sente, aquela mulher ali foi ali, fez aquilo que eu queria ter feito e nunca fiz. Essa é uma sensação muito importante. É um exemplo prático, por exemplo, de como a experiência da criatividade, às vezes até através da criação do outro, a gente vai se sentir criador também. E assim são tantos exemplos do nosso cotidiano, que a gente vai vivendo exatamente, retomando essa sensação de eu existo, aqui faz sentido viver. Quando se assiste um filme, uma série, quando a gente está diante de um teatro, tem falas, por exemplo, de algumas peças que não saem da nossa memória. Por quê? Por que aquilo fica gravado? Porque são espécies de slogans da nossa própria vida. Cada vez em função de algum acontecimento, de alguma experiência que a gente tem, muitas vezes é aquela luzinha lá que se acende. Então, como foi hoje que eu lembrei do Pequeno Príncipe, do trecho? É algo que fica marcado e que, de alguma maneira, conta a nossa própria história também, né? Eu fiquei lembrando de um livro que eu fui ler de uma vontade. Era A Menina que Roubava Livros. Sim. Eu fui ler de uma vontade porque é best-seller, né? Deve ser aquela coisa pasteurizada que todo mundo se emociona. E me tocou de uma maneira que eu não imaginava que ia tocar. Na época eu não entendi, eu precisei ver em análise, porque assim, eu não conseguia parar de ler. Eu chorava compulsivamente, convulsivamente. E foi uma coisa muito forte daí que eu fui entender coisas que eu não sabia que estavam dentro de mim, né? Então, sim, se apropriar da criatividade do outro, do que o outro produz, também nos toca muito. Essa possibilidade, né? E tem que se permitir também, né? Acho que esse é um ponto importante, que a Paula já falou bastante, né? Mas essa ideia de que a gente tem que se permitir isso, né? Porque na nossa cultura ainda gera muita vergonha, às vezes, né? Fantasiar, ou pra muita gente se diz como, isso é bobagem, né? Vai viver no mundo real, né? Eu acho que é justamente essa... Como viver no mundo real sem isso, né? Até a palavra fantasia me faz pensar, né? Porque fantasiar psicanaliticamente é uma coisa, lá para Freud, para Lacan é outra, mas
também é uma fantasia, tipo de Halloween ou de qualquer coisa, onde a gente pode brincar e fantasiar e suportar, né, a vida, os momentos. Uhum. E às vezes é simples. A gente não está falando que tem que ser a experiência mais complexa e erudita. É muito interessante o teu exemplo, porque às vezes são em coisas simples. No próprio desenvolvimento, vamos dizer assim, a gente acompanha tantas crianças que às vezes ganham. Essa é uma história clássica das infâncias. A criança ganha um brinquedo super complexo, né? Um brinquedo altamente estruturado. E o que acontece? Ela brinca um pouquinho, daqui a pouco tá na caixa. Pega a caixa do brinquedo. Eu já escutei várias histórias dos pais dizendo assim, mas daí ele se interessou muito mais pela caixa do que pelo brinquedo. Porque a caixa contém a possibilidade de que ali eu fantasio, eu invento, eu crio. Então, a gente não precisa falar de algo extremamente sofisticado. A gente está falando de experiências do dia a dia que nos conservam essa não saturação, essa possibilidade de que ali eu também vou colocar minha marca pessoal, eu também vou ser autor daquela experiência. Ali, nessa situação que tu contasse, Elô, tu passou a ser autora também de tantas sensações e de tantas experiências da tua vida, das gerações anteriores, com certeza, e que enquanto não estava suficientemente apropriado, estava ali parado dentro de ti como uma bola de ferro que tu estava carregando, que é diferente quando a gente pode colocar isso em experiência. Mas sim, eu vou pedir licença até para ler o trecho final dessa crônica da Clarice Lispector que se chama Anunciação. O último parágrafo é assim: cada ser humano recebe a anunciação e, grávido de alma, leva a mão à garganta em susto e angústia, como se houvesse para cada um, em algum momento da vida, a anunciação de que há uma missão a cumprir. A missão não é leve. Cada homem é responsável pelo mundo inteiro. Como que a gente vai ser capaz de ser responsável pelo mundo inteiro, se não pela possibilidade de que também somos os criadores desse mundo? E esse processo, como a gente estava falando, ele não é só fácil, ele não é só... Ele também exige que a gente tolere a própria agressividade. Cada vez que a gente tem uma ideia e que a gente compartilha essa ideia, coloca ela no mundo, ela deixou de ser só nossa. A gente está, de certa forma, entregando ela para um uso muito além do que a gente pode controlar. Quando a gente troca uma opinião por outra, porque, bom, eu entendi que eu vou elaborar aquele processo de uma outra maneira, a gente está destruindo a ideia anterior. Então, a destrutividade, ela também é parte da criatividade. Quando uma criança pequena vai lá e derruba a torre de cubos e fica extremamente feliz, a gente também está vendo que se está colocando em desenvolvimento algo que para o ser humano é muito importante, que também é essa, vamos dizer assim, tolerância, essa capacidade de destruir a minha ideia anterior para poder ter uma nova. Como é que eu ia receber uma ideia nova se eu não sou capaz também de abrir mão ou, de certa forma, destruir aquela antiga? Então, vejam como a criatividade ela é um ponto de convergência de muitas experiências do ser humano. Por isso, me parece tão importante. Essencial. Essencial. E eu fiquei pensando ao longo da vida, né? A gente poder se apropriar de coisas novas, poder se desfazer de coisas antigas, o let it go, né? É importante também. Muito, muito. E como a capacidade de se surpreender, de se encantar e de produzir, né, mais soluções é importante. E eu acho que às vezes se vem com preconceito, assim, que brincar é coisa de criança. Mas eu acho que o humor, eu adoro a questão do humor e dos xistes, né? É uma maneira adulta de também usar a criatividade, de também integrar coisas. Né? Exatamente. E isso que a gente já falou, mas é importante retomar, no trabalho analítico, na sessão analítica, esse espaço do brincar, mesmo com os adultos, ele é fundamental. Então,
tudo isso que pode ser inventado, exatamente, às vezes é uma palavra, a própria capacidade de sonhar, nós sabemos que sonhar parece uma coisa simples, mas trazer o sonho para dentro da sessão analítica também tem a ver com essa possibilidade criativa, da gente parar para olhar uma partezinha da gente quase como se fosse um filme e entender o que está acontecendo ali. Então, o trabalho analítico, ele vai ser feito muito a partir da experiência estética. Um gesto, algo que está ali acontecendo e que precisa de significado. Enfim, os ritmos. O que são os ritmos no desenvolvimento? O bebê, ele é cheio de ritmos, mas a gente aprende, por exemplo, a linguagem também a partir da experiência dos ritmos. Então, tudo aquilo que é ritmado, por exemplo, também vai fazer parte da música, porque a música é tão importante, também como parte da experiência cultural. Então, esses fenômenos todos. E aí, eu trago uma outra reflexão que me parece fundamental, porque vejam que tudo isso que a gente está falando também tem a ver com transmissão. Então, como que a gente transmite a psicanálise, a formação do psicanalista, a formação do professor, né? Como trabalhar a ideia da transmissão sem que a criatividade seja esse assoalho de possibilidades. Como alguém vai se sentir suficientemente psicanalista sem ser um pouquinho dono da psicanálise? Sem ter começado a sua experiência de formação também pela sensação de que eu posso ser suficientemente o criador dessa experiência como um todo. Então, a gente também precisa pensar sobre isso. Como trabalhar com aquelas figuras que nas suas várias áreas vão ser transmissores, vão ser os cuidadores. A gente pode pensar também na figura do cuidador, amplamente falando. Quem se propõe a educar, que são tarefas tão difíceis, não por acaso Freud dizia missões impossíveis, exatamente porque o cuidado maior que a gente tem que ter é de não sufocar essa sensação de que eu não estou só recebendo alguma coisa, né? Eu também estou participando daquela constituição. Claro, eu acho que essa importância, né, de numa formação psicanalítica não se passar uma coisa dogmática, né, de que é assim que se faz, ou de se ter essa liberdade, né, de poder pensar, de poder criar. Eu acho que tu trouxe para a questão da análise também, né, de como a gente, né, enquanto analisante também, né, enquanto paciente, poder se reposicionar, né, com as nossas... Claro, a gente está falando aqui de um fantasiado, brincar, né, mas no análise a gente vai falar de coisas inconscientes, né, vão aparecer essas coisas que a gente não sabe, né, e que às vezes é como tá estruturado ali, né, a relação do sujeito com o próprio desejo, né, com o gozo, com essas coisas, e talvez, né, o Lacan diz assim, atravessar a fantasia, nesse sentido de poder se reposicionar, né? De poder viver de outra maneira com coisas que às vezes a gente não vai mudar, né? Que já estão estruturadas lá, mas que aí sim a gente poder ter criatividade de tá bom, isso existe, né? Isso é assim, mas o que eu faço com isso? Né? Como é que eu posso fazer diferente? Né? Isso precisa da criatividade. Né? Quantas coisas a gente precisa quebrar em relação às nossas próprias teorias para poder reconstruir ali na frente uma outra narrativa. A gente às vezes observa, por exemplo, uma criança, quando a criança está livre para brincar, menos aferrada ao brinquedo e mais conectada com a capacidade de brincar, muitas vezes o brinquedo até pode quebrar. Eu já vi uma cena, por exemplo, duas, né? Uma criança que o brinquedo quebra e, ok, ela tem uma reação afetiva porque o brinquedo quebrou, mas se ela minimamente confia no seu potencial de brincar, ela vai dar um destino para aquilo. Vou ter outro brinquedo, vou brincar com o brinquedo quebrado de uma outra forma. Não entra em desespero. E quando está muito associado ao produto e não à capacidade de, é impossível perder. É impossível alguma coisa ser deixada como era antes. Então, é muito importante a gente trazer tudo isso para uma capacidade, que é bem o que tu está dizendo. Numa análise, quantas coisas a gente quebra da gente mesmo, em termos das nossas teorias, dos nossos dogmas, das nossas próprias construções, e vai abrindo espaço para que se reconstrua novos caminhos, novas possibilidades, novas teorias, e especialmente deixar esse campo aberto, o campo para o novo.
que é fácil a gente falar, mas é muito difícil de fazer. Pois eu estava pensando na coragem que requer entrar numa análise, fazer essas diferenças, esses cortes e quebras e remontagens. E como a vida pode ser mais fácil se, desde a infância, a gente recebe uma liberdade a mais, né, de ser flexível em relação ao mundo. Na análise, por exemplo, a criação de metáforas, como são recursos que os seres humanos juntos, porque daí vejam que todo o tempo a gente está falando de algo que é acompanhado por um outro, é sempre no vínculo, é sempre na relação que esse potencial todo pode... Os neurocientistas dizem que nós nascemos com uma parte grande do funcionamento cerebral a ser desenvolvido pós-nascimento. Eles chamam o cérebro social. Interessante porque esse é um diálogo... É criativo também a gente abrir a psicanálise para o diálogo com outras áreas do conhecimento. E eles dizem, o cérebro se chama cérebro social. Por quê? Porque ele vai ser desenvolvido, inclusive anatomicamente, a partir da interação com outro ser humano. E que tipo de interação é essa? Espontânea, o brincar, a liberdade que acontece, não excesso de estimulação, que é um outro risco da nossa cultura atual. Estimula isso, estimula aquilo. Quanto mais estímulo, melhor. Já está comprovado que o excesso de estímulo, pelo contrário, ele desorganiza, exatamente porque ele não abre espaço para a criação. Então, o próprio cérebro anatomicamente vai se desenvolver pela relação com o outro e por interações que são, na maior parte das vezes, brincadeiras, né? Os jogos de imitação entre o bebê e os pais, as músicas que vão sendo inventadas, os movimentos que vão sendo, os gestos que vão sendo decodificados. É muito interessante a gente ver na interação do bebê com os pais, que o bebê às vezes levanta a mão e os pais dizem, ele está dizendo isso, isso e aquilo. Constroem todo um diálogo a partir de um simples gesto, por exemplo, do bebê. Então, a interação com o outro, ela é fundamental para a alimentação dessa zona toda. E a análise é uma relação de muita intimidade, onde exatamente a gente vai acompanhar, vamos dizer assim, todos esses processos. E quando se encontra um sujeito muito machucado, que a sua floresta, por exemplo, foi muito explorada, muito abusada, vamos dizer assim. Dizimada. É preciso que a gente vá reconstruindo a esperança de que sim, é possível uma relação onde eu possa começar como sendo o criador. Isso é muito importante. Então, às vezes, é um processo lento, mas a gente precisa voltar lá nesse ponto, né? Onde através daquela experiência da relação com o outro, a gente pode voltar a ter a confiança e a esperança de que não vão entrar na minha floresta só para roubar todo o meu potencial. E sim, para que eu possa ter a liberdade de seguir usando esse potencial na construção de quem eu sou, que é isso que a gente está falando. Né? Claro, e aí a importância também, né, do analista de poder fazer silêncio, né, em momentos, criar esse ato, né, deixar que venha. Fiquei pensando também, muita gente quando começa uma análise, principalmente uma frequência maior, vem com aquela coisa, mas eu não vou ter o que falar. Né? Bom, será? Né? Geralmente tem, né? Eu tenho uma frase pronta para essa parte, que a gente não procura análise para falar do que aconteceu nessa semana, né? As pessoas dizem, mas não vai ter acontecido nada de hoje para amanhã. E não, a gente faz análise por essas coisas que estão lá dentro, né? E que às vezes a gente quer que pareça um carneiro todo bonitinho e às vezes o necessário é imaginar o que está dentro da caixa, que pode ser um carneiro bonitinho, pode ser um carneiro demoníaco, pode ser um carneirinho fofo de hora de dormir, pode ser um carneirinho muito teimoso. Um carneirinho apaixonado. A caixa, esse desenho do aviador, é uma espécie de metáfora para o setting analítico. O setting é como a gente chama todo o nosso dispositivo para poder receber a pessoa que nos procura, o nosso analisando. E é exatamente isso, porque a gente é preciso criar a caixa, não o carneiro propriamente dito. Na sequência do diálogo, depois que então o aviador desenha a caixa, o Pequeno Príncipe começa a
imaginar, será que esse carneiro vai ter muita fome? O que ele vai precisar comer? Ele segue a brincadeira imaginando como seria a vida daquele carneiro, que é exatamente isso. Então, a gente precisa ter a nossa caixa preservada, e isso a relação analítica traz. Ela não entrega o carneiro pronto, porque o carneiro pronto é um carneiro pronto, não é um carneiro descoberto. Claro, se entregar não é análise, né? É Se outra entregar coisa. não é análise. Então, essa é uma diferença importante. Por isso, vamos dizer assim, tudo aquilo que é oferecido como possibilidade criativa é interessante, mas não adianta ser uma fórmula artificial, não adianta aquilo acontecer só como algo externo. Então, há pouco tempo nós tivemos o Dia da Criança e apareceu muito nos consultórios a coisa dos cabelos malucos, a semana maluca, as escolas de educação infantil, e aí aconteceu toda uma polêmica se isso fazia sentido, se não fazia sentido. A questão não é o processo em si. Um cabelo maluco pode ser muito legal, desde que seja feito como algo espontâneo e produção da própria criança, né? Que preserve, vamos dizer assim, esse sentido de criação. E assim qualquer coisa. Então, o potencial criativo, ele não vai vir da sofisticação do que está sendo oferecido exclusivamente, ainda que aquilo possa ser uma possibilidade de experiência. Mas o que é mais importante é conservar a espontaneidade. Então, não é para ficar bonito necessariamente. O bonito não é o esteticamente preservado, não está associado a condições perfeitas, está associado ao espontâneo. Se vocês rapidamente imaginarem, aquilo que mais nos encanta não é a perfeição, é o espontâneo, é o verdadeiro, é o que foi criado realmente. Então, seja lá o cabelo maluco ou qualquer outra coisa, precisa ser produto da espontaneidade, da livre criação. Genuíno da pessoa. Genuíno, essa é uma palavra muito importante. O sofrimento que se tem visto na atualidade é a falta da experiência genuína. Então, se passa a ser um robô simplesmente reproduzindo com uma perfeição absurda, mas com pouco espaço para o espontâneo, para o verdadeiro. E é isso, aquilo que não é sentido como algo que eu sou, eu vou lá e vou botar o meu selo, né? Essa patente é minha, eu que sou dono dessa criação aqui. Tem pouco significado para o humano. Esse é o ponto. E não é prazeroso. Não é prazeroso. É só, apenas é, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final desse episódio. Paula, que outras coisas assim importantes tu faltou falar, tu acha que tem que destacar? Eu acho que agora eu vou deixar a caixa, Elu. Eu vou deixar para que cada um pense sobre vamos dizer assim, essa responsabilidade que cada um de nós tem nas várias áreas de trabalho, nas nossas várias áreas de funcionamento, mas que é sobre essa capacidade de nos oferecer ou oferecer para o outro mais a caixa do que o desenho saturado, perfeito, completo. E esse é um campo do humano, porque é exatamente isso. Cada um de nós, nas nossas várias funções, vai precisar se ocupar disso de alguma maneira, né? Então, enfim, são tantos exemplos que a gente poderia dar, mas eu acho que todos eles convergem exatamente para essa possibilidade de reconhecer a importância do espaço para, e não da perfeição, tem tudo ali, tem todos os detalhes, tem tanta coisa que não tem o essencial, que talvez seja a parte mais pessoal, genuína de si mesmo. E eu fiquei muito impactada, eu gostei da parte de aceitar o outro, poder criar junto. Tem essa parte do vínculo que dá trabalho, que tem esse espaço do entre, né, que rende horrores e talvez seja mesmo que dê mais prazer, né, na convivência, poder criar junto. Os paradoxos, que eu acho que são um outro ponto, que é uma capacidade que tem a ver com a criatividade. O que é um paradoxo? É a gente aceitar o e no lugar do ou. Então, não é eu ou tu, é eu e tu. Quando a gente tolera essa troca, que parece uma coisa simples, mas é muito, assim, complexa. Aliás, isso tem a ver com um pensamento complexo, exatamente.
a capacidade de tolerar os paradoxos sem a gente ter que resolver uma coisa ou outra, e sim uma coisa e outra, é bastante sofisticada. Então, tolerar os paradoxos ajuda na sustentação do pensamento complexo. E o pensamento complexo, ele é um antídoto para o preconceito, para o fanatismo, para a artificialidade, para essa ideia de uma vida sem sentido. E tudo isso está mediado pela criatividade. Não é possível a gente sustentar um paradoxo sem a criatividade, sem essa sensação, sem essa experiência e com a criatividade. Que espetáculo! Muito bem, Paula, muito obrigada pela tua explanação e interação com a gente, muito criativa a tua fala. Então, estamos chegando ao final deste episódio em que recebemos a Paula Esteves da Alt Sarmento Leite falando sobre criatividade. Obrigada, Júlio. Obrigado. Até o próximo podcast.